Foram mais de 200 anos de teorias, acidentes e sonhos frustrados. Até que aconteceu o que todos queriam. O lendário tesouro de Oak Island foi encontrado. Não se trata de mais uma pista e de mais um artefato enigmático, mas sim do que parece ser o tesouro real. O mistério que fascinou historiadores, caçadores de relíquias e milhões de curiosos ao redor do mundo pode finalmente ter sido resolvido. A história original começa em 1795, quando um jovem chamado Daniel McGuinness encontrou uma depressão estranha no solo da ilha, na costa da Nova Escócia, no Canadá. Ao cavar, descobriu troncos dispostos em camadas, como se alguém tivesse construído deliberadamente um poço. E assim nasceu o Poço do Dinheiro, que é o ponto de partida de uma das maiores obsessões arqueológicas da história. Durante mais de 2 séculos, empresas, aventureiros e até engenheiros gastaram fortunas tentando alcançar o fundo. Muitos faliram, alguns perderam a vida. Há inclusive uma lenda local de 7 pessoas que devem morrer antes que o segredo seja revelado. E 6 delas já morreram em acidentes ligados a escavações do local. Piratas, cavaleiros templários, relíquias sagradas, manuscritos de autores famosos, as teorias se multiplicavam, mas a verdade permanecia enterrada. Ao longo das escavações na ilha, uma série de objetos misteriosos foi aparecendo e alimentando ainda mais as teorias sobre a existência de um tesouro oculto. Embora nada tenha sido realmente conclusivo, cada fragmento descoberto funciona como uma peça de um quebra-cabeça que, até hoje, ninguém conseguiu montar por completo. E entre os itens mais intrigantes estão moedas espanholas, algumas da época do reinado de Carlos II, último rei da Casa de Habsburgo. A presença dessas moedas levanta a hipótese de que corsários ou até navegadores ibéricos podem ter utilizado a ilha como esconderijo, o que reforça ainda mais a teoria de que riquezas foram enterradas ali. Outro achado marcante foi um broche adornado com granada, que muito provavelmente seja de alguma época entre os séculos XVI e XVII. O objeto sugere a passagem de alguém de alto status ou com acesso a bens de luxo, o que destoa completamente do cenário rústico e isolado da região da Nova Escócia naquele período. E não só de tesouros se fazem os mistérios da ilha. Além das relíquias, fibras de coco foram encontradas em camadas subterrâneas. Porém, como os coqueiros não são nativos do Canadá, a sua presença indica que o material foi trazido de terras distantes, o que reforça a ideia de que houve um esforço intencional e planejado para criar armadilhas ou sistemas de proteção no local. Além disso, fragmentos de ossos humanos, pedaços de manuscritos deteriorados e até objetos em bronze com inscrições pouco compreendidas adicionam novas camadas de mistério. Esses elementos não confirmam, mas sugerem que Oak Island foi palco de algo muito maior que uma simples história de piratas. Pode ter sido um depósito de segredos históricos cujas respostas ainda repousam sob a terra e a água da ilha. Se há algo que nunca faltou em Oak Island, são as teorias do que poderia estar escondido ali. Desde que os primeiros caçadores de tesouros começaram a escavar o solo da pequena ilha canadense, diferentes hipóteses surgiram para tentar explicar o que estaria enterrado sob suas armadilhas engenhosas. Uma das mais difundidas é a ideia de que piratas, como o lendário Capitão Kidd, teriam escondido as suas riquezas ali. Mapas náuticos, rotas de corsários e relatos de tesouros desaparecidos parecem alimentar essa narrativa, tornando-a uma das mais populares. Há também quem acredite que os túneis guardem manuscritos originais de William Shakespeare, supostamente escritos por Francis Bacon.
Essa teoria literária acrescenta uma camada inusitada à história, transformando a ilha não apenas num local de tesouros materiais, mas também de segredos culturais. Outra lenda persistente fala sobre as joias de Maria Antonieta. Reza a tradição que, durante a Revolução Francesa, alguns pertences da rainha teriam sido contrabandeados e levados até a Nova Escócia, onde acabaram escondidos na ilha canadense. Somam-se ainda as especulações sobre fortunas francesas, tesouros templários e tesouros britânicos, um possível depósito viking, entre muitas outras possibilidades. Os boatos e a imaginação vão longe. Tudo isso faz de Oak Island permaneça como sendo um mosaico de histórias onde cada geração projeta ali os maiores mistérios do passado e mantém viva a aura de enigma que envolve o local. Foi apenas no século XXI que a busca mudou de rumo. Com o programa A Maldição da Ilha Oak, lançado em 2014 e transmitido pela History Channel, a lenda sobre a ilha ganhou a projeção mundial. A equipe liderada pelos irmãos Rick e Marty Lagina trouxe arqueólogos, geólogos, engenheiros e tecnologia de ponta, como radares de penetração do solo, LiDAR, análise geoquímica e escaneamentos sísmicos. Pela primeira vez, a investigação deixou de ser apenas uma caçada ao ouro para se tornar uma missão científica. A virada veio apenas 10 anos depois, em 2024, quando amostras retiradas da chamada Câmara X não revelaram apenas indícios metálicos, mas fragmentos sólidos de ligas não naturais. Ela está localizada no fundo do famoso poço perfurado, conhecido como Borehole 10X, e foi descoberta nos anos 70 durante as escavações da Triton Alliance. Exploradores acreditaram ter identificado ali um espaço subterrâneo distinto, que poderia se tratar de um cofre ou um compartimento artificial. Desde então, a Câmara X alimenta teorias sobre a existência de um tesouro oculto ou de antigas construções humanas enterradas na ilha. Registros da época indicam que, em 1971, câmeras subaquáticas foram baixadas até a cavidade e, segundo relatos, mostraram formas intrigantes de supostas caixas, suportes de madeira e até o que pareciam ser restos humanos. No entanto, na época, essas evidências não foram confirmadas de forma independente e a má qualidade das filmagens sempre deixou margem para interpretações negativas e muitas dúvidas. Ainda assim, a narrativa de uma câmara misteriosa no subsolo reforçou a aura lendária da ilha. Décadas mais tarde, investigações modernas voltaram a focar no Borehole 10X. Técnicas de escaneamento sônico revelaram anomalias que lembravam um objeto retangular no interior da Câmara X, e ele foi descrito por alguns como um possível baú. O mergulhador chegou a recuperar um bloco rochoso nesse ponto, mas não houve comprovação de que se tratasse de algo construído pelo homem. Após meses de análises e testes em laboratórios independentes, a confirmação de que havia uma estrutura subterrânea, selada com madeira e metais antigos. Dentro dela, objetos que mudariam para sempre a lenda de Oak Island. O que foi encontrado? Você deve estar se perguntando. Ouro e prata, sim, mas também algo muito mais intrigante. Um crucifixo de liga metálica desconhecida, possivelmente ligada à tradição templária. Pergaminhos em latim, francês antigo e códigos ainda indecifráveis, e evidências de engenharia avançada, túneis complexos e sistemas de inundação que não deveriam existir naquela época. O tesouro de Oak Island não era apenas riqueza, era conhecimento, simbolismo e poder. Por mais de 2 séculos, Oak Island simbolizou a eterna busca humana por respostas escondidas. Agora, o enigma começa a se abrir. Mas cada resposta,
traz novas perguntas. Quem construiu a Câmara X? Por que tanto esforço para esconder esses artefatos? E, acima de tudo, será que este é apenas o começo do que a ilha ainda guarda? Dentro da Câmara X, os arqueólogos encontraram mecanismos de pedra e metal que sugerem um elaborado sistema de bloqueio ou armadilha. Peças que lembram engrenagens, válvulas e dispositivos hidráulicos. Talvez a explicação definitiva para as famigeradas armadilhas da inundação que assombraram caçadores de tesouro por gerações. Mas o achado mais perturbador não foi mecânico. Foram os nichos, cuidadosamente esculpidos nas paredes, onde repousavam restos humanos. Ossos datados de séculos atrás, posicionados com precisão, sugerindo algum tipo de ritual ou papel de guardiões eternos do tesouro. Seriam eles construtores sacrificados? Ou protetores, deixados ali como sentinelas da câmara? As paredes da câmara revelaram outro segredo: os símbolos talhados na pedra, que lembram iconografia maçônica, compasso, esquadro, figuras geométricas. Para muitos, a confirmação de antigas teorias de que Oak Island teria sido um refúgio para sociedades secretas, como os lendários Cavaleiros Templários, que já falamos inclusive aqui no canal. Essa hipótese fascinante, segundo alguns pesquisadores, aponta para que alguns cavaleiros templários tenham conseguido fugir das acusações na Europa e então podem ter transportado relíquias sagradas, como o tão procurado Santo Graal, ou até mesmo a Arca da Aliança, para o Novo Mundo e as escondido em um cofre subterrâneo em Oak Island. A semelhança entre alguns símbolos encontrados e ícones templários apenas reforça essa visão. Mas os enigmas não param aí. Entre as relíquias antigas surgiram itens surpreendentemente modernos, ferramentas metálicas, pedaços de tecido fora da linha do tempo esperada. Evidências de que a ilha pode ter sido usada repetidamente por diferentes grupos ao longo dos séculos. E então, a descoberta que deixou os caçadores mais céticos em silêncio. Um pequeno baú, reforçado com tiras de ferro e fechado com uma fechadura enigmática. Dentro, dezenas de moedas de ouro, datadas do início dos anos 1600. Tesouros que poderiam reescrever a história do contato entre a Europa e o Novo Mundo, muito antes da colonização oficial. Rick Lagina descreveu o momento como uma mistura de incredulidade e reverência. Seu irmão Marty Lagina confessou que os dois haviam sonhado com a descoberta do tesouro há anos, mas que a realidade havia superado qualquer expectativa. O geocientista Dr. Ian Spooner resumiu a magnitude. A complexidade aqui está além de qualquer coisa conhecida. Isso foi feito para durar e para ser encontrado apenas por aqueles considerados dignos. A descoberta em Oak Island já ultrapassa os limites da arqueologia e do entretenimento. Hoje ela é um fenômeno cultural. Por décadas, e especialmente com a popularização da série A Maldição da Ilha Oak, a ilha alimentou livros, documentários, podcasts, fóruns e teorias vindas dos 4 cantos do mundo. Não se trata apenas de ouro ou artefatos. Oak Island tornou-se um símbolo da obsessão humana, da perseverança e da eterna esperança de que algo extraordinário possa estar escondido logo abaixo dos nossos pés. Para a Nova Escócia, o impacto vai além da história. O turismo, claro, explodiu. As pessoas viajam para sentir de perto a energia daquele mistério e caminhar pelo mesmo solo que guardou segredos por séculos. De repente, uma ilha modesta se tornou um ponto de encontro de fãs
estudiosos e curiosos, trazendo prosperidade e colocando a região no mapa cultural global. Em essência, a jornada de Oak Island espelha o mito clássico do herói. Indivíduos comuns movidos por uma chama interior, enfrentando obstáculos, dúvidas e derrotas, até alcançar algo muito maior do que imaginavam. Não importa se você se interesse por arqueologia, pela caçada ou pelo drama humano, Oak Island conseguiu entregar os três. Depois de séculos de enigmas, frustrações e ceticismo, o tesouro de Oak Island deixou de ser lenda e se tornou realidade. A confirmação oficial não apenas materializou um dos maiores mistérios do mundo, como também abriu uma nova era para a história. Mas a descoberta não encerra o mistério. Pelo contrário, é apenas o primeiro capítulo. Agora começa o trabalho mais delicado de conservar os artefatos, decifrar os pergaminhos, compreender os símbolos e reconstruir o contexto real de quem, afinal, ergueu aquela estrutura impossível. Essa análise poderá levar anos ou talvez até mesmo décadas. E apesar de todo o fascínio em torno de Oak Island, há quem veja a história com desconfiança. Muitos geólogos e arqueólogos argumentam que os supostos indícios de construção humana no subsolo da ilha podem, na verdade, ter origens naturais, já que os afundamentos, cavernas subterrâneas e a ação da água ao longo de séculos seriam suficientes para explicar parte das formações e dos colapsos encontrados nas escavações. Alguns especialistas destacam ainda que a própria geografia da Nova Escócia, composta por solos frágeis e canais subterrâneos, favorece o surgimento de alagamentos repentinos. Esse fenômeno, interpretado por gerações como armadilhas engenhosas, poderiam ser apenas consequência de correntes de água que, ao se infiltrar pelo terreno arenoso da região, causam os alagamentos repentinos. Além disso, há também críticas sobre a forma como certos achados foram divulgados ao longo do tempo. Os fragmentos de ossos, fibras de coco ou moedas antigas podem, em teoria, ter chegado à ilha por meios mais simples do que um tesouro enterrado. Para esses céticos, o peso da lenda e o apelo midiático acabam ampliando a importância de descobertas que, isoladamente, não são tão extraordinárias. Dessa forma, enquanto caçadores de tesouros continuam a acreditar em cofres ocultos e riquezas soterradas, a comunidade científica insiste que Oak Island talvez seja menos um mistério arqueológico e mais um exemplo de como mitos e fenômenos naturais se entrelaçam, criando uma narrativa irresistível, mas possivelmente ilusória. Enquanto isso, a própria ilha caminha para se tornar um patrimônio protegido, atraindo estudiosos, turistas e aventureiros. Será palco de pesquisas, debates e descobertas que podem redefinir o que sabemos sobre o passado do Atlântico Norte. Ao mesmo tempo, a saga deixa um alerta. A caça ao tesouro sempre nos trouxe fascínio, mas também riscos, conflitos legais e danos ambientais. Administrar Oak Island com responsabilidade será crucial para que o legado vá além da glória momentânea. E mesmo com tantas revelações, uma pergunta persiste. Será que a ilha já contou tudo? Ou isso é apenas o começo? Os túneis, as câmaras e possíveis armadilhas sugerem que ainda existem segredos enterrados sob camadas de pedra, lama e tempo. O certo é que Oak Island conquistou um lugar único no imaginário humano. O verdadeiro tesouro talvez não esteja apenas nas moedas ou relíquias, mas nas histórias que inspiram, que movem, nas perguntas que provocam e no eterno fascínio pelo desconhecido. Bem, agora historiadores se perguntam sobre as origens dos achados. O que parece certo é que a lenda deixou de ser apenas um mito. Oak Island entregou ao mundo a sua verdade, e com ela,
mais perguntas do que respostas. Essa descoberta confirma que sob a superfície daquela pequena ilha no Atlântico repousa um segredo milenar e talvez o maior quebra-cabeça arqueológico das Américas. Seja você um fã devoto de histórias de relíquias desaparecidas, um cético em busca de provas concretas ou apenas alguém que adora uma boa narrativa de aventura, ficou claro que a história de Oak Island ainda está sendo escrita e estaremos aqui para lermos juntos.